Oi, 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 gente! Tudo lindo por aí? Hoje eu quero começar esse episódio com uma sensação. Sabe aquele incômodo, sabe? Difícil de explicar? Quando aparentemente tá tudo andando. A agenda tá cheia de compromisso, cheia de mensagens, tá os amigos chamando, a vida acontecendo, um montão de compromisso, trabalho tá indo bem, encontros, redes sociais, mas por dentro, aqui, sabe? Parece que tá faltando alguma coisa. Não tô falando de tristeza exatamente, não é uma tristeza. Também não é tédio, é um vazio. Vazio silencioso, um sentimento de que a vida perdeu um pouco da cor, da profundidade. E o mais estranho é isso. A gente nunca teve tanto acesso, né, à informação, a conteúdo, a livro, a podcast, a discursos profissionais sobre propósito, essência, relações, e ainda assim, nunca estivemos e nunca nos sentimos tão desconectados de nós mesmos e do outro. Então, hoje, esse episódio aqui é para a gente falar de vazio, mas não daquele vazio que assusta, e sim daquele que aponta que tem alguma coisa errada. É para a gente falar de essência, é para a gente falar da gente mesmo. Pega aí o seu vinho, respira fundo, porque talvez esse episódio não seja sobre preencher nada, mas sobre parar de se distrair. Então, bora junto! Solta a vinheta! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao primeiro episódio da nossa segunda temporada. E hoje o nosso vinho é daqueles que não combinam com pressa, com barulho, é aquele que você tomar devagarzinho. Sabe o vinho conforto? Aquele que você fala assim, ai, não sei qual vinho eu pego, vou nesse que eu já sei que é bom, vou nesse que esse aqui já tô acostumado, sabe? É esse. É um vinho que pede silêncio, presença e escuta. E claro, só para lembrar, bebidas alcoólicas só para maior de 18 anos. Nosso primeiro brinde da segunda temporada. Bem-vindos ao vazio e à nossa essência. Talvez soe clichê, tá, gente? Mas é a mais pura verdade. A gente vive um tempo de relações tão rasas, conversas tão rápidas, sabe? Trocas tão eficientes, com essa palavra mesmo, tudo eficiente, eficaz, produtivo, engajado, uma quantidade absurda de interação e pouquinha intimidade emocional. A gente fala, mas a gente não se revela. A gente escuta, mas a gente não se envolve. A gente se conecta, mas a gente não se compromete. E isso cria... Isso que a gente tem sentido, assim, um vazio coletivo, sabe? As relações ficando mais frágeis, as pessoas ficando exaustas, e aí a vida começa a parecer meio sem sentido, meio sem profundidade. Só que em vez, né, de olhar para esse vazio, a gente corre. Oh, mas a gente corre. Olha, a gente tem preenchido ele com tantas coisas. Eu nunca vi as academias tão cheias. As agendas de todo mundo tão lotadas. Eu nunca vi as pessoas tão engajadas com trabalho sem pausa, com telas, com redes sociais, com essa dopamina rápida mesmo, né? Inclusive está na moda falar de dopamina rápida, né? Essa validação do outro, uma quantidade absurda de compromisso e projeto, uma quantidade absurda de estímulo. A gente não quer mais parar. E quando a gente quer parar, a gente tem medo de estar parado. Tem medo da agenda vazia.
Tem medo da falta de compromisso? É o vazio ali aparecendo, confrontando, te perguntando assim, sabe, o que está faltando aqui? Aonde foi que você se perdeu de você? Eu tenho me perguntado muito, sabe? Quando foi que eu parei de viver com sentido e comecei a viver para ser funcional, para entregar produtividade. E é tão interessante isso, que quando eu converso com as minhas amigas, com os meus amigos, né, todo mundo relata isso. Esse vazio de si, esse vazio dos outros, essa recusa que as pessoas têm de escutar, às vezes, o silêncio e de se comprometer. Eu nunca ouvi tantos amigos reclamarem de relações tão rasas, sem profundidade, do quanto que as pessoas têm se afastado da essência, da sua humanidade. E é muito legal a gente pensar aqui juntinho, quando a gente fala de essência, tá, gente, não estamos entrando naquela coisa de religião, espiritual, não. A gente está falando daquilo que te atravessa, que te emociona, que se conecta com você, com a sua verdade, não com o que o outro determinou, mas você mesmo, sabe? A sua ancestralidade, aqueles que vieram antes de você, aquilo que você aprendeu antes, que você viveu antes, sem estar em alerta o tempo todo, sem estar no modo sobrevivência, sabe? Essência é quando a nossa alma pede socorro. Quando ela fala assim, olha, não adianta mais conteúdo, não adianta mais técnica, agora é só profundidade. É uma conversa bem difícil até. E aí, para contar para vocês o quanto que perder, né, e a gente se conectar da nossa essência é perigoso, eu vou contar um pouquinho da minha história. Há uns anos atrás, eu estava na melhor fase da minha vida, melhor de todas, assim. Eu tinha acabado de adotar as minhas filhas, era um sonho muito antigo isso. Eu tinha me casado há pouco tempo. Eu estava numa ótima oportunidade de emprego. Pensa aquela oportunidade de emprego assim, que você é o top das galáxias, sabe? Eu estava nesse lugar. Ou seja, tudo da minha vida ele estava andando, sabe? Mas eu não estava nutrindo a minha essência, eu não estava nutrindo aquilo que me fazia bem, aquilo que me fazia inteira. Eu estava só vivendo muito ocupada, o tempo inteiro, com muita coisa. Com o emprego dos sonhos, com o casamento, com as filhas, com tudo, menos comigo. E aí eu comecei a me afastar cada vez mais daquilo que me fazia bem, daquilo que me lembrava quem eu sou e quem eu gosto de ser. E aí a coisa toda virou uma grande bagunça. Porque quanto mais eu performava nesse trabalho, que era muito legal, quanto mais eu performava, eu tentava performar quanto esposa, quanto mais eu tentava performar como a melhor mãe do mundo, mais eu afundava. E aí chegou um tempo em que eu só explodi mesmo. Tudo foi para as cucuias, gente. Tudo deu errado. Por quê? Porque eu estava me afastando de mim, né? Eu não estava mais cuidando da minha verdade, eu estava vivendo automatismo, eu estava vivendo aquilo que as pessoas esperavam de mim, eu estava vivendo cansada. Meu Deus, como eu estava cansada. E eu não parava para ouvir isso, eu não ouvia o meu corpo, eu não ouvia a minha mente, eu não ouvia a minha essência, eu não ouvia os meus silêncios. E aí tudo explodiu mesmo, foi uma grande loucura, né? Por quê? Porque eu me tornei uma pessoa diferente do que eu sou normalmente e do que nutre a minha essência. Então eu me tornei uma pessoa arrogante, grosseira, pasmem, gente, eu era um poço de grosseria. Uma pessoa grosseira, uma pessoa que se achava, assim, superior aos outros. Por quê? Porque eu dava conta de tudo, então se eu estava dando conta de tudo, olha, eu era top, né? Uma quantidade imensa de hipocrisia e tristeza, tá? E isso, claro que teve uma série de consequências, né? Consequências mentais para mim, porque eu adoeci, né? Foi um período em que eu tive aí um processo depressivo, foi um processo, um momento que eu me afastei da minha família, então
Acabei ficando distante, inclusive da minha mãe, que vocês já me ouviram aqui falar bastante dela. Por quê? Porque eu não dava conta de olhar para ela, de olhar para minha família e perceber o quanto eu tinha me afastado da minha essência, da minha ancestralidade, deles, do que eles me ensinaram que era importante para mim, sabe? Eu me afastei do meu ex-marido, na época eu era casada, e eu me afastei dos meus amigos. E eu me vi sozinha, eu me vi doente e sozinha. Nesse período, inclusive, foi um período muito difícil também para as minhas filhas, porque eu me tornei uma mãe extremamente que cobra, autoritária, que quer que elas sigam aquilo que eu achava que era o certo. E aí eu me afastei também das minhas filhas. E aí, nessa necessidade de performar para todo mundo, né, eu me afastei de mim. E foi um período muito difícil. E quando essa ficha caiu, que eu tinha me afastado de todo mundo, que eu estava doente, só me sobrou voltar para mim mesma. Porque nesse caminho, né, o casamento acabou, nesse caminho eu perdi grandes amigos, nesse caminho eu entendi que eu não sou perfeita e não adianta eu tentar, né? Eu tive que aceitar que parte do processo é que eu ia fazer um monte de cagada. Eu tive que voltar para o meu trabalho com mais humildade, com mais leveza, e tive que me reconstruir nesse caminho. Então, esse papo de hoje, né, é um papo sobre isso, sobre vazio, sobre essência, sobre profundidade, mas principalmente sobre o quanto a gente perde por viver nessa pressa, por viver menos o hoje, por viver menos os nossos processos. Então, um brinde, né, aos nossos processos, por mais dolorosos que eles sejam e por mais imperfeitos que sejamos. E ainda nessa pegada de pensar no vazio, né, vocês podem até estar se perguntando, poxa, mas o que tem a ver o vazio com a essência, né? Esse vazio que a gente tem sentido de não achar que tem profundidade em nada, já é um grito de socorro do nosso eu, assim, da nossa alma falando, ei, será que esse lugar é o seu lugar? Será que esse espaço é o seu espaço? Será que esse emprego é o seu emprego? Será que essa relação é a melhor para você? No mundo em que a gente está com uma síndrome de nunca parar para pensar, né? Porque a nossa cabeça está sempre lotada de informação, né? A gente quase nunca para racionalizar tudo que está à nossa volta. A gente está só pau, taca ali pau, bora, foguete não tem ré. Foguete não tem ré, vai para frente. Que a gente não para, né, para ver os contextos, analisar os cenários, validar as nossas escolhas, pensar se elas ainda fazem sentido para a gente. Isso que eu escolhi há 1, 2, 10 anos ainda faz sentido para mim? Ainda nutre a minha essência? Ainda nutre o meu eu? E aí, nessa aceleração, né, a gente perde a nossa conexão com o hoje, conexão com a gente mesmo. E aí o vazio cresce. Quanto mais o vazio cresce, mais longe da nossa essência a gente fica. Quanto mais a gente performa essa perfeição, mais longe da gente a gente vai ficando. E aí é adoecedor. Esse papo, né, e essa temporada, inclusive, já que a gente está abrindo aí com chave de ouro nosso primeiro episódio, é um papo de nós com nós. Sem uma receita mágica, sem uma validação, sem um exercício prático do que é melhor. É eu contando para vocês que eu já vivi isso. E deu errado pra caramba. Vou ter tomar um gole. Deu errado porque eu não pensei. Eu só vivi a velocidade que o mundo estava me impondo. E esse papo é um papo sobre a gente frear toda essa performance na academia, na dieta, no trabalho, na relação,
maternando, paternando, tudo isso que está exigindo de você um montão da melhor execução, é você parar tudo isso, sentar um minutinho no aqui e agora, ó, aqui ouvindo, assistindo a gente aqui, ó, proseando, dá aquela respiradinha, sentir o ar entrar e sair, ó, e falar, isso faz sentido para mim, isso me nutre quanto pessoa, isso me deixa confortável. E aí seguir. Sem comparações, sem julgamento, sem perfeição, sem o que o outro falou. Você, o ar entrando e saindo aí do seu corpinho, o agora, e aquilo que você projeta para você, nutrindo a sua alma no futuro. Cada episódio dessa temporada é um episódio marcante para mim, porque é um episódio que me lembra quem eu sou, mas principalmente quem eu não quero mais ser. Essa Bruna que eu contei para vocês, que eu vivi aí há 6, 7 anos, é uma Bruna que eu não quero mais ser. Não é como eu quero ser lembrada para os outros. E esse vazio, ele me lembra disso. Ele me lembra que eu posso e devo me conectar com a minha essência, com aquilo que vibra em mim sempre que necessário. Eu posso parar e mudar sempre que necessário. Inclusive, nessa época, né, eu tive um processo depressivo, quando eu parei de tomar os meus remédios, quando meu psiquiatra falou assim, ei, tá boa, não vamos mais tomar remédio. Eu falei, ei, vamos comemorar como? Eu fiz 2 tatuagens. Elas estão no meu pulso, para me lembrar frequentemente. No meu pulso esquerdo está escrito tudo passa. E no direito está escrito coragem, que era para eu me lembrar que tudo, absolutamente tudo passa. Eu só preciso de coragem para não me perder nesse caminho. E é o que eu queria partilhar com vocês no nosso primeiro brinde. Tudo, absolutamente tudo vai passar. O seu emprego dos sonhos, o seu emprego ruim, os seus amigos maravilhosos, os seus amigos ruins, a sua relação maravilhosa, a sua relação ruim, a sua família, infelizmente, também. Tudo isso vai passar, exceto você, porque é você com você. No cair da noite, é você com você até lá, no caixão, sabe? Por isso que você precisa de coragem. Coragem para fazer escolhas que nutram a sua alma, a sua essência e te mobilizem para uma vida, como é que tá na moda agora falar? Plena. Para uma vida plena, no aqui e agora. Um brinde ao vazio que nos lembra que nós podemos mais. Não porque dói, mas principalmente porque nos tira de um lugar ruim. E como é uma nova temporada, eu tenho uma novidade. Corre aqui, junta aqui comigo aqui, ó, chega perto. Na nossa primeira temporada, encerrávamos os nossos episódios com o quê? Com um poema maravilhoso que eu escolhi, porque eu gosto de poema pra caramba. Ser besta, eu gosto de ler pra chuchu, cara. Mas tanto quanto ler, eu amo ouvir música. Se vocês chegarem na minha casa, sempre vai estar tocando uma música, sempre. Se entrar no meu carro, a primeira coisa que eu faço é ligar o rádio. Eu adoro música. Para mim, música me conecta muito a mim. E não vem achando que eu escuto só MPB. Não, eu escuto qualquer coisa de música. Depende do dia, tá? Pode ser que você entre no meu carro, tô tocando um funkão. E é isso mesmo. É aquele momento, é aquilo que eu tava precisando. Então, para encerrar todos os nossos episódios nessa temporada novinha, em folha, eu não vou mais ler poemas, eu vou recitar músicas. Não julguem as músicas, conectem elas com os nossos episódios. E para estrear hoje, nós começamos com o maravilhoso Paulinho da Viola. E aí eu vou recitar a música, mas o que eu quero que vocês façam? Que vocês vão lá, coloquem aí no streaming de vocês a música, no final do episódio, escutem. Escutem, sabe como? Sentindo a música.
sentindo essa energia reverberar aí por você. Combinado? Então bora com Paulinho da Viola? Paulinho da Viola nos lembrando que nunca devemos esquecer quem somos, sem hipocrisia, sem amanhã, no hoje, no aqui e agora, somos assim. A maravilhosa Meu Mundo é Hoje. Eu sou assim. Quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Meu mundo é hoje. Não existe amanhã para mim. Eu sou assim. Assim, morrerei um dia. Não levarei arrependimentos, nem o peso da hipocrisia. Tenho pena daqueles que se agacham até o chão, enganando a si mesmo, por dinheiro ou então por posição. Nunca tomei parte desse enorme batalhão, pois sei que, além de flores, nada mais vai no caixão. Eu sou assim. Quem quiser gostar de mim, eu sou assim. E é com essa poesia em forma de música que a gente consiga respeitar os nossos contornos imperfeitos, sabe? Aceitar os vazios como parte do processo, como um grande sinalizador de que alguma coisa está errado. Relembrar que, além de flores e a gente mesmo, nada mais vai para o caixão. Entender que viver não é chegar a uma forma final ideal, mas é seguir se redesenhando, vivendo a própria existência com presença, com essência, com eu. Nosso brinde de hoje é para a gente não esquecer quem nós somos e aquilo que nos nutre. Até o próximo encontro. Um beijo.